Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aberta aqui no YouTube. Bom, essa aula não é ao vivo, mas você pode participar também com as suas dúvidas, com a sua pergunta, que depois eu vou responder. Essa aula eu pensei em te contar um pouquinho sobre alguns recursos um pouco mais avançados, talvez, ou intermediários dos teclados, que muitas vezes os vendedores, por exemplo, nas lojas não sabem te explicar. Então, digamos que você já queira fazer um upgrade do seu teclado, né? Eu quero comprar já um segundo teclado um pouco mais legal, e você está em dúvida quais recursos seriam interessantes para você. Bom, nessa aula eu vou falar sobre alguns recursos de controle de som, certo? Do controle ao vivo. Como é que a gente pode ter aqui botões e coisas interessantes para que a gente consiga mudar o nosso timbre enquanto a gente está em cima do palco. Vamos dar uma olhada? São várias coisas para a gente conversar. A primeira e mais óbvia dessas coisas é aquela quantidade de botões que muitas vezes você vê no teclado, que até assusta, né? Aquele monte de rodinha para virar e tudo mais. Bom, vamos dar alguns nomes para você poder saber. Uma das coisas que aparece nos teclados é justamente o knob, certo? Escreve knob, que é justamente essa rodinha que você pode virar para um lado e para o outro e dependendo do teclado aquilo vai ter alguma função. Por exemplo, ó, vou pegar aqui uma coisa já que dá para usar no ao vivo. Vamos dizer que eu estou tocando com um som de órgão, certo? Daí eu vou ligar aqui a minha distorção e ao vivo eu consigo mexer nisso. Então veja que com botões e knobs já é bem interessante, que eu já consigo fazer coisas ao vivo aqui junto com o meu som. Não é só isso, muitos teclados também possuem faders, certo? Então, os botões, lógico, aqueles que a gente aperta, os knobs são aqueles que a gente gira. É muito comum a gente ter alguns knobs, eu vou te explicar daqui a pouco que eu vou mostrar outros timbres que atuam como filtro para poder abrir e fechar o som, ou se não trocar o volume, enfim. E também temos os faders. Os faders são esses que são geralmente verticais, sobe e desce, e eles servem também para diversas coisas. Aqui, por exemplo, quando eu coloco o som de órgão, eu posso fazer, ó, abrir todos os meus drawbars aqui, né? O que tem de interessante nisso? Tá vendo que no meio de uma música eu consigo trocar a intenção do meu som, simplesmente mexendo ao vivo nessas coisas. Então o primeiro recado que eu queria te dar era esse. Não se assuste quando você encontrar um teclado cheio de botões, ou cheio de knobs, ou faders, né? Porque na verdade isso é bom. Porque quanto mais disso tiver no seu teclado, mais você vai conseguir manipular o seu som ao vivo. É claro que você vai demorar um pouquinho para se adaptar, certo? Mas geralmente os teclados já vêm com algumas coisas pré-prontas para justamente você já colocar um timbre e já sair mexendo neles. Então não tenha medo dessas coisas, elas são muito interessantes e é legal você aprender como mexer isso no seu teclado. Agora, também existem algumas outras funções bem interessantes que variam muito de teclado para teclado. Eu vou trocar o meu som, tirar o meu órgão, eu preparei aqui um synth bem interessante para a gente poder trabalhar. Ó. O que eu tenho aqui? Deixa eu baixar aqui algumas coisas que você vai enxergando comigo. Olha, simplesmente eu coloquei um sintetizador, certo? Um som bem simples. Dá para escutar bem? Eu vou até abrir ele um pouquinho para você poder escutar melhor. Ó. Nada demais. Uma das coisas bem interessantes que os teclados trazem, e até alguns teclados mais simples, é o pitch bend. Aqui no Nord ele é um pouquinho diferente, mas você já vai conseguir encontrar no seu teclado rapidinho. Tem vários formatos, cada marca faz de um jeito, mas basicamente o que ele faz é trocar a afinação para você, é fazer um bend igual o da guitarra, que a gente brinca, né? Ou seja, eu estou pegando, por exemplo, um Dó, daí eu vou pegar o meu pitch bend, ele troca a afinação, indo para o Ré, ou se não indo, por exemplo, para o Si bemol, certo?
Em geral, a primeira vez que a gente entra em contato com o pitch bend é meio assustador, né? Porque você fala, nossa, para que serve isso? Para ficar fazendo som de mosquito, né? Não, não é para isso. Justamente o interessante é você começar a se acostumar a usá-lo nesse tipo de timbre, nesses timbres mais de sintetizador, no nosso caso, que vão imitar mais ou menos um solo de uma guitarra, né? Então vamos supor, ó. Ele não só serve para você poder fazer uma nota que está mais para a direita, uma nota que está mais para a esquerda, mas também para você poder fazer o vibrato, certo? Como se você estivesse tocando uma guitarra, um violão, ó. Daí vai do controle da sua mão, claro, né? Então já é uma coisa bem interessante para você prestar atenção. Se você pretende ser assim um solista, né? Você quer trabalhar dentro de uma banda de rock, usar esses solos de sintetizador, é bem interessante que o seu teclado tenha esse pitch bend. Tem muitos pianos digitais que são incríveis, muito legais, só que não tem o pitch bend. Então tem que saber exatamente para que você quer o seu teclado, para você poder saber comprar o teclado certo. Tudo bem? Esse pitch bend também é bem interessante, que dependendo do teclado você pode dizer para o teclado quantas oitavas, quantas notas você quer andar. Então eu poderia, por exemplo, estar tocando esse dó e na hora que eu mexo no pitch bend, ele me jogar no dó da próxima oitava, certo? São algumas brincadeiras que você pode experimentar. Tudo bem? Bom, essa é uma das funções também bem interessante para você dar uma olhada. Outra coisa que aparece daí em menos teclados, eu estou indo em ordem mesmo de aparecimento nos modelos, nas marcas. Então o pitch bend tem bastante. Mas outra coisa que às vezes não tem nos teclados mais básicos é a modulation wheel, ou seja, a roda de modulação. Cada teclado também trabalha com um formato, certo? A Yamaha tem duas coisas, uma rodinha de pitch bend e outra rodinha de modulation wheel. A Korg e a Roland geralmente fazem no mesmo, né? Geralmente é um joystick que você mexe para um lado ou para o outro, daí ele é o pitch bend, para cima e para baixo a modulation wheel, cada um é de um jeito. O Nord separa bem essa rodinha aqui que você pode ver comigo, ó. Tá vendo? O que eu fiz? O que é interessante dessa modulation wheel? Em geral, você pode endereçar muitas coisas para ela, certo? Muitos efeitos. No caso aqui, deixa eu até baixar de novo, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na minha modulation wheel, você está vendo que está mexendo automaticamente aqui quando eu mexo nela, ó. O filtro do meu timbre. Então, olha só. Poderia ter endereçado outras coisas? Poderia. Daí cada teclado vai te permitir endereçar determinados parâmetros para essa modulation wheel. E muitas vezes os timbres já vêm pré-prontos, como eu te falei, com alguma coisa já interessante. Alguns teclados da Yamaha, por exemplo, quando você mexe na modulation wheel e você está num som de órgão, ele faz aquele som da Leslie, né, que a gente fala, aquele certo? Girando lá com o seu órgão, que é muito interessante, é um trêmulo todo diferente, especial do órgão. Então, cada marca vai fazer de uma forma, mas é uma coisa muito interessante. Veja como isso já me dá uma expressão completamente diferente. Eu posso fechar, abrir e ir com calma. E eu posso, claro, misturar com o meu pitch bend, né? Então... Tudo bem? Algumas brincadeirinhas, né? Só para você ver o que dá para fazer. Bom, isso então seria o intermediário. Os teclados mais intermediários trazem essas duas funções, além de vários knobs e faders. Uma outra coisa interessante, que também é relativamente intermediária, é o pedal de controle. Eu estou com um conectado, mas eu vou te mostrar um outro modelo para você entender como é que ele funciona. Bom, esse daqui então é um pedal de expressão que a gente fala, certo? Que muitas vezes se vende como um pedal de volume, mas toma cuidado, porque o pedal que funciona para guitarra, para pedaleira de guitarra, não tem nada a ver com esse. Esse é um pedal que sem o teclado ele não funciona para nada. Tá? Ele é simplesmente um controlador MIDI, digamos dessa forma, né? Ó, é um pedal que você vai ter mensagem MIDI, certo? Você vai apertar ele
e você pode endereçar o que você quiser. É muito comum a gente usar o pedal para poder fazer volume. Então, quando você vai colocar mais de um instrumento, certo? Você pode fazer uma camada, né? Juntando mais de um timbre e, de repente, um daqueles timbres você põe justamente o volume dele aqui no pedal, para que você possa controlar quando que você quer esse timbre e quando que você não quer. Então, nos manuais e nos teclados vai aparecer como um control pedal, certo? Um pedal de controle. Deixa eu deixar ele aqui no meu lado. E olha só o que eu preparei então, só para a gente poder ter uma ideia. Nesse meu timbre aqui, ó. Então, digamos que eu comecei a fazer o meu solo. E daí eu acrescentei aqui, ó, estou subindo um volume e adicionei um outro timbre aqui no meio. Tirando ele e colocando, simplesmente mexendo aqui o meu pé. Vê que interessante. E assim, todos os outros parâmetros que eu coloquei, eu também poderia jogar nesse pedal, tá? Então, colocar o filtro no pedal, volume, colocar expressão, colocar efeitos, enfim, dá uma infinidade de coisas dependendo do modelo do seu teclado. Então, veja que interessante, nem todos os teclados têm todas essas funções, mas é interessante você conhecer para justamente você saber o que você quer no seu teclado. Certo? Quais são os controladores que te interessam? Você fala, mas eu gosto de tocar mesmo com timbre de piano. Então, de repente, não vale tanto a pena ter um pitch bend, não vale tanto a pena ter uma modulation wheel, mas pode ser interessante ter um pedal de controle para que você possa colocar um timbre de strings, de pad, por trás desse piano e ir controlando o volume dele, certo? Então, existem várias possibilidades. Por último, um último controle que eu queria te mostrar é o controle que a gente chama de Aftertouch. Aftertouch é uma função que está cada vez mais comum nos teclados, mas, em geral, é só realmente nos teclados mais top de linha. Como o próprio nome diz, deixa eu abrir um pouquinho aqui o meu timbre, o que é o Aftertouch? Depois que você toca. Sim, existe um sensor na tecla que ele reconhece a força que você está colocando na tecla depois que você já tocou essa tecla. Então, por exemplo, aqui nesse timbre, eu fiz o seguinte, eu coloquei o Aftertouch para poder controlar também aquele meu trêmulo, certo? Aquela modulaçãozinha, quer ver, ó? Então, se eu toco fraco, a nota fica parada. Se eu, depois de tocar a fundo a tecla, olha que interessante, faz o mesmo efeito que seria o meu pitch bend aqui, correndo rápido, né, ó? Certo? Então, olha que legal, quando eu começo a combinar todas essas coisas, começa a ficar um som mais interessante, né? Mais legal. Então, esse Aftertouch, a mesma coisa, você pode endereçar várias coisas para ele. Por exemplo, abrir esse filtro também que eu coloquei no Modulation Wheel, ele poderia estar no Aftertouch. Tem várias soluções que você pode fazer. Como eu te disse, nenhuma dessas coisas, nenhum desses controles é necessário exatamente para você poder começar a estudar o teclado. Eu estou endereçando aqui essas coisas justamente para você que está pensando em adquirir um teclado mais legal, né? E você não sabe exatamente quais funções você quer nesse teclado, o que pode ser interessante. Então essas são algumas das coisas. Presta atenção se esse teclado tem, então, vários knobs para você poder mexer durante a sua performance, certo? Vários faders também para você poder mexer em volumes e coisas do tipo. Se ele tem o pitch bend, se ele tem a modulation wheel, se ele tem entrada para o pedal de controle, certo? Para o control pedal. Ou mesmo se ele tem a função de Aftertouch, certo? Veja qual que te interessou mais e se o modelo que você está interessado também é legal. Bom, existem ainda outras possibilidades. Por exemplo, a Roland oferece um sensor óptico, né, que eles chamam de D-Beam, se não me engano, que você, com a aproximação da mão você pode também endereçar algumas coisas diferentes. Dependendo de cada marca, tem outras coisas. A Kurzweil antigamente fazia um controlador em fita, um controle, na verdade, em fita, que quando você fazia uma nota, você conseguia fazer o pitch bend por essa fita. Então, existem outras possibilidades também e provavelmente irão surgir ainda outras possibilidades nas próximas tecnologias, nos próximos teclados. Se você ficou com alguma dúvida, manda para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder a utilidade dessas coisas, para que elas servem e quando que você pode usar.
Tá bom? Foi um prazer ter você aqui, até uma próxima aula. Tchau!